Boa noite. Hoje eu vou estar aqui com o autor de ABCD das escolas, o Lau Araújo, falando sobre automutilação, bullying, conectividade e depressão. O Lau é um professor lá que está lá em Salvador e ele vai dar a gentileza de dividir essa live aqui comigo. Vou chamar aqui o Lau para ele estar entrando. Oi, Lau, boa noite. Prazer. Olá, Lula, tudo bem? Tudo bom? O som tá bom aí? Boa noite, querida. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pronto. Boa noite, querida. Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, Lau. É um prazer te receber aqui, é uma satisfação. Eu li o livro e cada vez que eu lia, é aquele livro que dava vontade de bater um papo mesmo, né? Eu me sentia ali, né, como docente, alguns pensamentos que às vezes a gente tem que a gente acaba vendo sendo representado ali no seu livro. Lá, acho que você tá travando um pouquinho aí para mim. Mas acho que a gente Melhorou agora? Melhorou. Eu vou só desativar aqui os comentários, pessoal, e eu vou deixar para abrir no final, para que a gente consiga se concentrar, mas eu vou deixar abertas as perguntas. E depois eu fecho novamente, eu abro novamente no final, para que as pessoas possam comentar. Acho que é melhor aí não ficar subindo no seu rosto aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Consigo. Então, Lau, primeiro, né, tanto é uma satisfação, muito bom te ter aqui. Fala um pouquinho sobre quem que é o Lau, que eu já sei que é o pai de Caleb, marido de Ana Madalena, marido não, né? Filho de Ana Madalena, Filho. Casado com Neide, isso eu já sei. Pois é, já tem aí a vida completa. Então, sou professor, né? Já tenho aí 10 anos de sala de aula, formado em Letras e História pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Educação pela Universidade Federal da Bahia. E já vim há alguns anos batalhando para poder escrever livros, né? A princípio, a ideia dos romances, tal, uma coisa totalmente diferente do que acabou sendo a proposta do ABCD. O ABCD ele vem justamente após a conclusão dessa pós-graduação. Foi na pós-graduação que eu acabei me envolvendo mais com a temática do bullying, a análise, né, mais criteriosa da questão do bullying e das suas consequências. E diante da experiência de sala de aula, com diversos outros casos que eu presenciei de bullying, de automutilação, os alunos chegando até a mim para poder relatar isso, e daí então eu resolvi fazer a produção desse trabalho, desse livro que veio a surgir, o ABCD. E quando você falou aí sobre a coisa de ir lendo e percebendo esse sentimento de professor, é porque justamente é um livro escrito por alguém que está na prática da sala de aula, né? Não é algo que foi pensado de dentro de um escritório que poderia dar certo para quem está na linha de frente da sala de aula. Não, foi uma vivência mesmo de sala de aula. E esse livro, ele nasce, né, justamente por conta dessa dificuldade, né, diante da problemática e da ausência de materiais que pudessem subsidiar o nosso trabalho enquanto docente. Porque o que é que eu encontrei, né? Inclusive, na verdade, no começo, o livro ia ser só sobre bullying, porque o meu TCC, o título do TCC foi sobre bullying. Então, eu ia focar no bullying, ia comentar rapidamente os outros tópicos, mas a essência seria o bullying. Eu já tinha, inclusive, 2 capítulos escritos, quando depois me surgiu a ideia de ampliar a temática do livro, o nome do livro, e trabalhar com outras questões. Porque, assim, o que é que eu percebi? Livro de bullying, sobre bullying, nós temos no mercado. Inclusive, muitos livros bons que me deram subsídios para o meu TCC na pós-graduação e que também foram referenciados dentro desse livro. Você que leu, viu que está lá a citação de vários nomes de grandes escritores que falam sobre a temática.
Mas automutilação, principalmente a questão da automutilação, nós temos uma carência no mercado, né? E aí, quando eu me percebi com diversos casos e dialogando com companheiros de diferentes instituições públicas e privadas, eu sou aqui de Salvador, na Bahia, né? Mas mantenho contato com professores de diversas outras partes do Brasil. E quando eles iam me contando sobre o que também acontecia lá e etc., o relato era sempre... Opa. Desculpa. Tudo bem. o relato era sempre o mesmo, né? Da ausência de material. Ah, se tivesse um material... Pronto. Se tivesse um material que a gente pudesse usar... Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa a gente aí, não. Pronto. Então, assim, a questão era sempre essa, né? Se tivesse um material que a gente pudesse usar, se tivesse um material que nós pudéssemos conhecer mais sobre a temática, porque o grande problema também, em tudo na vida, né, é o desconhecido. E então, tem professores que não têm esse conhecimento. Para eles é novo. Quando eles ouvem falar automutilação, autolesão, ou CUT, seja lá o nome que você vier a apresentar, eles vão dizer, pô, isso é novo, não conheço isso. Eu não sei do que se trata, eu não sei como agir, né? E muitas das vezes o aluno, né, especialmente o adolescente, quando ele pratica e ele decide expor isso, principalmente a um professor, ele o faz na expectativa de encontrar uma solução. E aí, se para a pessoa com quem ele conversou, desabafou, ela não tiver nenhuma noção, só complica, né, essa situação. Então, a proposta do livro foi essa, foi atender uma necessidade, foi um desabafo enquanto profissional, diante de muitos casos que eu encarei, que eu enfrentei, pelos quais eu passei na minha rotina cotidiana de sala de aula e venho passando na minha rotina de sala de aula, porque ainda estou em sala de aula. E justamente atender também a essa demanda, né, dos colegas. Servir certamente de subsídio para os colegas. Eu sei que pode parecer uma coisa assim muito audaciosa, né? Mas é um interesse mesmo de poder ser uma semente, de iniciar esse trabalho, porque o que não podíamos era ficar silenciados, né, assistindo, e não atender a essa aflição, a essa angústia de tantos outros profissionais. E aí hoje é satisfatório poder ver que esse livro tem chegado a outras pessoas, né? Por exemplo, você mesmo, a gente se conheceu na internet aqui, no Instagram, né, acompanhando sua página, compartilhando algumas coisas, e aí a gente fez esse contato. Quando você veio com a proposta da live, eu digo, poxa, é um público novo que a gente vai poder estar alcançando, falando com outras pessoas, e espero realmente que nessa noite a gente consiga alcançar o máximo de pessoas e ajudar, né, a esses profissionais também a desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Nossa, Lau, e eu fiquei tão feliz, assim, de ler o seu livro, exatamente porque eu tenho uma formação principal que não é na área da educação, mas me especializei como psicopedagoga, e o meu primeiro contato, né, com que você abre o livro, né, que é a automutilação, que é a primeira letrinha aí, eu só vim ter conhecimento disso dentro da sala de aula, se pegando ali na prática. E como a gente carece de informação totalmente, como não tem informação, e a formação, como você fala, né? Eu acredito que realmente a gente, como na nossa prática de professor, muitas das vezes a gente, eu entendo como uma crítica até sua, a gente vai muito pelas minhas próprias experiências, né? E a gente tem que fugir desse lugar das minhas próprias experiências, porque a gente compara muito, né? No seu livro você colocou lá, né? Comparado ao que vivi. A gente tem muito esse olhar e a gente não pode estar nesse lugar, porque tem uma outra frase que você coloca que eu não sou, você não é ele, alguma coisa assim, né? Nós não sabemos o que o outro está vivendo, nós achamos que sabemos, né? E eu achei isso... Que hoje em dia, inclusive, bate muito com essa coisa da empatia, né? Virou um bordão. Todo mundo tá falando da questão da empatia e tal, mas às vezes as pessoas também não têm noção do que realmente é essa empatia e acabam por trilhar esse caminho de realmente achar que o outro... você pode nivelar a sua realidade, a sua dor com a do outro.
né? E o grande problema dos jovens que se automutilam, se autolesionam, é justamente esse. É de perceber que eles são encarados como modinha, como algo que não tem relevância, não tem significado, porque eu passei por coisa pior do que você e não me cortei, e você está se cortando, né? Então acontece muito disso, dessa coisa da comparação, né? Que é o que eu destaco aí que você está trazendo. Você também traz, né, que a pessoa está querendo se aparecer, né? Coloca isso para o jovem, que ele está querendo se aparecer e vai aumentando a dor de quem está passando por isso. E nós, né, achamos que passamos, né, pelas letrinhas lá, depois vem o bullying, né? Que nós achamos que na nossa época a gente fazia de uma outra forma, a gente rebatia. Essa geração, a gente tem... eu vejo, né, eu acredito que nós somos de gerações parecidas aí, de idade, mas a nossa geração tem a achar que é mais forte. E às vezes eu penso, a gente tem uma baita sorte, porque as coisas erradas que eu fiz na minha adolescência ficaram lá. A dessa galera nova está eternizada aí, eles fazem as melecas que eles fizerem, está eternizada nas redes sociais, nos vídeos. Quantas coisas que nós fazemos hoje, que talvez não tenhamos tantos orgulho assim, que ficou lá no passado, né? E que bom que ficou lá. E eles não têm essa chance. E eles saberem lidar com isso, eu acho que mostra uma força, né? Eles precisam saber lidar com essa conectividade. E aí você também coloca que isso precisa ser também direcionado, não demonizado, mas... E eu fico tão feliz porque você trouxe referências tão boas, assim, de referencial teórico. O seu livro, eu acho, assim, que deveria ser colocado nas faculdades de pedagogia, porque realmente é a experiência prática de sala de aula que é o que falta, eu acredito, em um professor, de saber lidar, né, ali com a pesquisa. Às vezes a gente... Um outro exemplo que você dá que eu acho ótimo, né? A gente não quer falar de sexualidade na escola, mas a gente faz chá de fralda para as alunas. Isso é um absurdo, Sim. né? O nível do contraditório, né? Como a gente consegue, dentro da educação, na vida em si, mas principalmente na educação, ser contraditórios, né? E uma outra fala que você também coloca no seu... Esse livro, gente, tá aqui, ó. ABCD nas escolas, ó. Aquele livro que vocês têm. Quem é professor é leitura obrigatória. E eu acho que não só mais para quem é professor, né? Esse é um debate com as crianças, com o que elas estão passando hoje, né? Num remoto sem fim, para quem tem acesso ao remoto, né? Que já são crianças privilegiadas, que têm acesso a isso. Estou aqui na minha realidade de São Paulo, né? Uma realidade que meu filho tem acesso a isso, mas o emocional dele já está abalado, porque não tem como, né? Não está fora do convívio com as outras crianças. E deveria ser a nossa maior preocupação, e é uma outra coisa que você coloca muito no livro, né? A gente não tem espaço devido ao conteúdo que a gente coloca. A preocupação do professor tem que ser de cumprir com os conteúdos, né? E a gente acaba não tendo espaço para isso. E você fala, você vai sugerindo. Eu gosto muito que no livro você também vai mostrando um pouco do que funciona. Não é aquele livro que só mostra o problema. Você mostra na sua realidade ali, né, o que foi funcionando para você. O conversar, né? Acho que você pode dividir com quem está aqui um pouquinho do quanto que é importante, né? Quando a gente vê, né, situações como essa... Né? Uma palavra que é do Lau, né? Vou trazer aqui, escutatória, né? A prática da escutatória. Sim. Você sabe que, até como eu estava falando, nessa coisa da dificuldade mesmo de saber como agir quando a gente não conhece. A primeira vez, e aí eu relato isso também no livro, a primeira vez que eu tive contato com a automutilação foi quando eu trabalhei, né, de professor substituto em uma escola da prefeitura aqui de Salvador. E uma aluna, né, 12 anos de idade, 12, 13 anos, ela sentou do meu lado e ela resolveu desabafar, né? E aí ela falou que ela se cortava. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha lido nada, nunca tinha visto nada. Quer dizer, eu entrei na faculdade em 2007, me formei em 2011, isso era 2013. Né? Eu estava aí com 2 anos
de prática da sala de aula. Mas dentro da faculdade, do curso, participei de muitos congressos do curso de letras, viajando bastante e tal, e em nenhum momento eu ouvi ninguém citar nada sobre isso, sabe? E quando ela me falou, foi aquele choque, né? Que é o choque que todo mundo recebe quando ouve falar sobre isso. E eu não fazia ideia do que dizer a ela, né? E aí eu fui deixando ela falar, né? Fui pedindo para entender mesmo, né? E aí ela começou a relatar. E ela disse, eu me corto, eu pego uma lâmina, né? Eu venho aqui no meu braço, aí mostrou o braço para mim, né? E aí ela foi dizendo, olha, eu vou me cortando, tal, tal. E aí eu perguntei, por quê? Né? E aí foi quando ela veio me falar da relação dela com a mãe. Era uma mãe dedicada, uma mãe esforçada, só que era uma mãe que estava distante dela. Né? Por quê? Qual era a realidade? A mãe saía de manhã, deixava ela dormindo e o café pronto. Quando ela acordava, ela tomava o banho dela, tomava o café, a escola era próxima, ela ia andando para a escola e pronto. Voltava para casa, o almoço já estava pronto na panela, era só tirar, esquentar, almoçar sozinha em casa. Quando a mãe chegava à noite, ela já estava dormindo. Então elas não se viam durante a semana. Né? E aí ela começou a desenvolver essa coisa do corte. E quando a mãe percebeu, a mãe começou a ir à noite na cama para poder fazer os curativos nela. E doeu muito em mim quando eu ouvi ela dizer assim, professor, é tão bom o toque de minha mãe. E ela foi justamente trabalhando isso, deu continuidade a isso por conta desse sofrimento, né? Também com muitos outros. E é isso que às vezes é entendido, é isso que às vezes não é entendido pelas pessoas, né? Porque tipo, alguém vai... Acho que tô perdendo seu áudio, Lau. Oi, tá conseguindo agora? Voltou. Pronto. Eu também tive uma relação difícil com a minha família de não ter contato, né? Mas cada um reagiu de uma forma, cada um, né? Acho que não travou. Acho que Lau travou. Será que caiu aqui? É ao vivo. Ao vivo tem dessas coisas, gente. Lau travou aqui. Oi, Lau, voltou? Aqui pra mim. Eita. Vamos lá. Pronto. Melhorou aí? Melhorou sim. Então, assim, foi o primeiro caso, foi o primeiro contato, né? E daí em diante eu comecei a perceber outros. E aí por que eu falo dessa questão da escutatória, né? Dessa coisa da importância de ouvir? É porque nós que estamos na sala de aula, principalmente com adolescentes, eles são ávidos por falar, eles são ávidos por desabafar. E aí às vezes as pessoas dizem, que nada, a turma não participa, não interage e tal. Será mesmo, professor, professora? Sua turma não interage? Será mesmo que eles não querem participar, que eles não querem falar? Talvez eles não queiram falar sobre aquilo especificamente, mas outra temática que você consiga envolver de alguma forma o seu conteúdo, certamente você vai conseguir. O problema esbarra sempre naquilo que eu coloco e que você destacou. É o problema do bendito cumprimento do calendário letivo. Essa é a preocupação, né? A escola está a serviço disso, não podemos condená-la. Né? A escola é isso, ela tem que cumprir prazos, dias letivos, conteúdos, né? O aluno não pode ir para X série sem saber o conteúdo daquela outra específica. Né? A gente vive isso, até quando a gente entra no mundo universitário, né? Que você faz aquela matéria que é pré-requisito de uma outra. Você não pode para tal matéria porque você não fez a outra, aquela era pré-requisito, você não vai para lá sem saber isso tal. E na prática da educação, a gente sabe que muitas das vezes isso não é tão real. Às vezes você consegue avançar em conteúdos mesmo sem ter visto alguma determinada coisa prévia
ou você vê uma coisa previamente e ainda assim não lhe ajuda a compreender aquela próxima, né? São várias coisas que a gente precisa discutir ainda sobre a educação, e a BNCC vem com essa proposta, mas ainda assim carece de outros elementos a serem discutidos. Mas, para não perder aqui o fio da meada, nas minhas aulas de redação, na prática das minhas aulas de redação, eu costumo sempre trazer esses temas, né? Envolver os alunos com essa temática. E é ali que eu descubro os casos. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que o aluno chega para você e fala? Às vezes ele não chega direto. É a redação dele. Quando eu peço para ele produzir um texto sobre automutilação, você percebe o nível de conhecimento que ele traz sobre o tema e o quanto que tem de desabafo ali. Ele está escrevendo em terceira pessoa, como manda o Enem, né? Ele está ali apresentando a estrutura do parágrafo e etc. Mas ele está desabafando. E aí, quando eu percebo isso, o feedback que eu dou para ele é, sim, das regras, da pontuação, do parágrafo, mas aí eu digo para ele, ou na folha de papel, ou quando eu estou entregando a avaliação a ele, eu chego para ele e digo, olha, entendi o que você quis dizer. E aí, naquele momento, ele percebe que eu não estou falando do texto, propriamente dito. Não estou falando da estrutura do texto. Então, aí ele entende, poxa, alguém me entendeu, alguém me ouviu. E aí, quando a gente faz um debate, uma roda de debate, né, na sala de aula, são vários que se abrem, né, que se expõem mesmo. A sala pode ser de 30, 40 alunos, não importa. Ele chega lá e fala, professor, eu faço, eu me corto, né, eu passo por isso, aquilo, outro. Eu já ouvi de um aluno em sala de aula, com vários colegas presentes, de que mora ela, a mãe e uma irmã pequena, né, a mãe tem depressão. E ela disse, professor, eu não sei o que fazer. Então eu vou lá e me corto. Por isso que eu dei o título do primeiro capítulo de uma dor para apagar outra dor. Porque a dor que esses adolescentes sentem são tantas, são tantas as dores e tamanha é a dor, que muitos optam pela autolesão como um refúgio. Então, naquele momento que ele se corta, ele esquece do problema. Então, tipo, se eu não tenho contato com minha mãe, se minha mãe é distante, se ela passa a semana fora, como é que eu vou esquecer disso? Eu vou me cortar. E aí, no momento que eu me corto, a minha atenção volta exclusivamente para aquele corte e, por alguns momentos, eu esqueço a ausência de minha mãe. É uma transe? É uma tentativa de fugir? Não. Ele sabe que depois que o sangue estancar, que houver um curativo, a realidade dele vai voltar. Tá? A gente não está falando aqui de adolescentes loucos que estão sem saber o que fazer. Não, eles estão bem conscientes do que estão fazendo. Só que é a questão da dor. A dor é gigante, sabe? Eu participei de uma palestra uma vez sobre automutilação, audiência pública, e foi apresentado por um grupo de psicólogas uma outra modalidade de automutilação. Porque a gente conhece o quê? A gente conhece o arranhão, a gente conhece o morder, né, o arrancar de cabelos, o uso da gilete, ou até mesmo de outro instrumento do próprio material escolar, também pode ser utilizado, né? Às vezes os pais não sabem, mas o próprio apontador do lápis acaba servindo também como objeto para o corte, né, para a autolesão. E aí esse grupo de psicólogos estava apresentando a chamada automutilação interna, que é quando eles ingerem pedaços de lâmina para se cortar por dentro. Né? E aí a plateia, óbvio, né, fez aquela coisa espantosa, meu Deus, engolindo a gilete e tal. Só que aí a gente tem que refletir, qual é o tamanho da dor dessa pessoa que chega ao ponto de engolir um instrumento para se autocortar por dentro? Né? Então aí a gente percebe o quanto a saúde psicológica, o quanto o nível mental, né, desse adolescente está. E aí, de novo, a gente precisa enfatizar isso, são adolescentes que não têm condições de receber a carga que recebem e passar pelo que estão passando. Então, quando eu, adulto, você, adulto, ou qualquer outro que está nos ouvindo, diz assim, eu passei coisa pior, que não sei o que, tal... Você tem que entender que você tem essa visão hoje com seus 30, 35, 40, 55 anos, mas a gente está falando de 12 anos de idade. A gente está falando de 14 anos. Ter que suportar tais coisas é muito difícil. E aí acaba sendo refúgio. Né? O refúgio acaba sendo a automutilação. O ambiente escolar, infelizmente, seja o passado ou seja o atual, ele é um ambiente violento.
A escola, ela não é atrativa. Sabe aquela coisa de você imaginar, se acordar de manhã cedo para que 7 horas da manhã você esteja numa aula de língua portuguesa ou de matemática. Às 7 horas, quando você ainda está pensando em acordar, já tem um professor lhe perguntando quanto é a raiz quadrada de não sei o quê. Ou um professor pedindo para você conjugar um verbo no pretérito do imperfeito. Meu amigo, não dá, sabe? É desumano. Sim. Todo mundo fala, as aulas deveriam começar mais tarde, deveria ser uma coisa a partir de 10 horas da manhã, que não sei o que e tal. São projetos, são questões a se pensar, mas o modelo atual, ele não é atrativo. As escolas públicas mesmo, infelizmente, a grande maioria parecem verdadeiras prisões, cheias de grade, né? A estrutura é mal elaborada. Eu lembro de uma escola pública que eu passei que tinha computador da última geração daquela época, tinha todo o material trancado. Sim. E a gente perguntava, meu Deus, por que a sala não abre? Para os alunos não quebrar, para não danificar. Sabe? Então, assim, a concepção que a escola tem, a visão que a escola tem do seu alunado, a estrutura que ela apresenta, não é confortável. Ninguém abre a boca para dizer assim, que prazer, eu vou para a escola. Não é. Por isso que o professor tem que fazer o malabarismo para realmente conseguir segurar o aluno na sala, para poder realmente fazer ele entender o conteúdo, para que realmente ele venha continuar indo. Agora, no ensino remoto mesmo, é uma luta para os professores garantir que o aluno esteja presente. Né? Você tem lá, a escola manda, tem 30 alunos matriculados. Quando você abre a aula e vai ver, 12, 15. E aí você tem que ficar, gente, manda um WhatsApp aí pro seu colega, diz que a aula já começou, que não sei o quê. Não é algo atrativo da pessoa dizer assim, poxa, aula online, vamos lá, sabe? Não é uma série da Netflix, não é um perfil na rede social, uma coisa que você vai acompanhar. Então, assim, a escola precisa se reinventar, a educação precisa ser reinventada, e tudo isso acaba abarcando vários outros problemas e outros sofrimentos. Então, nós estamos numa situação muito tensa, muito complicada, para o aluno, para o professor, para a família, mas eu digo sempre que nessa correlação aí, o aluno sempre é ainda a parte mais fragilizada, porque o universo dele é diferente do nosso, e ele não tem a condição, o arcabouço, né, que a gente tenha. Às vezes nem a gente tem. A gente fala muito assim de que, porque a gente é adulto, tal, mas na verdade às vezes nem a gente tem. Essa é a verdade, Lua. Que às vezes até mesmo nós ficamos aí perdidos em muitas situações. Você tem um filho pequeno, eu também tenho. Eu estava até vendo você comemorando o aniversário dele esses dias, né? Às vezes esses meninos vêm assim, às vezes os meninos vêm assim, cada coisa que diz, meu Deus, de onde foi que essa criança tirou isso, tal, e aí você fica sem jeito, né? E você é o adulto da relação, mas você não tem. Então, são vários problemas. É muito difícil. Então, a proposta do livro é essa. É acolher realmente esse jovem, né, que está passando por essa situação, é abrir o leque do debate com as escolas, mas também poder atender aí a necessidade das famílias. E é interessante que no livro, embora, né, a gente traz para o debate muito isso hoje, muito não, né, muito pouco ainda, mas já começamos a falar, mas você coloca, né, que a automutilação não é um fenômeno novo, ele só é pouco pesquisado aqui no Brasil, né, eu acho isso demais. Sim. E uma outra coisa que você também coloca que me chama muita atenção é que a gente já tem muitas crianças nisso, e aí eu fico a pensar, né, que a problemática de uma pandemia deve ter piorado, né? A gente sabe já os quadros de suicídio aumentaram, né? Esses assuntos de qual não falamos, né? Nós temos um tabu quanto a isso, de não falar desse assunto, e a gente naturaliza as violências, você também fala muito disso, né? A gente tem a sociedade, quando você fala da escola, né, eu também penso, a sociedade é muito violenta, e a escola está na sociedade, né? Nós reproduzimos o que é a sociedade. Numa sociedade violenta, a escola é violenta também. Então, uma maneira, né? Uma outra coisa que você também coloca, estou soltando várias coisas aqui que eu estou lembrando do livro, né? Que me chama muita atenção também, que a gente fala sobre isso, mas que é sempre importante, ainda mais para um homem de fé, né? Que eu vejo que você é um homem de fé, mas a gente não precisa, a gente está num momento muito que eu preciso ser uma coisa ou outra, ou eu preciso ser Flamengo ou Vasco, ou direita ou esquerda, né? E a gente perde tanto, porque o mundo não é assim, duas escolhas.
E a gente pode questionar o patriarcado e ser temente a Deus, né? Sim. E eu acho isso tão importante porque você traz esse debate, porque os meninos, né? Isso acomete mais os meninos quando a gente fala, né? De bullying, de depressão. A gente sempre vê que os meninos sofrem. Indo agora um pouquinho mais pro bullying, também vejo que você colocou algo que me chama atenção, que são várias formas, né? O bullying não é só aquele apelido. Ah, e tem uma coisa que você também fala, né? Falando de bullying, que é muito importante. Gente, vocês têm que ler esse livro. Ele é cheio de ensinamentos que você fala sobre o bullying, que é uma graça sem graça, né? É uma brincadeira sem graça. Quando a gente vai lá pro bullying, a gente naturaliza a violência, a gente... Às vezes os próprios professores cometem bullying com os seus alunos. Sim. Então, eu lembro de situações que você também coloca um pouco no livro aí, que o Lau, ele traz no livro a realidade da sala de aula. E isso é demais, porque a gente pode pesquisar, e a pesquisa eu acredito que ela é importante. Quem faz o prefácio do seu livro, né, uma doutora... A professora Salete Maria. E ela coloca, esse livro não é uma pesquisa científica, e eu acho que é por isso que ele é tão interessante para um professor ler, né? Porque a gente carece dessa realidade, de entender que, por exemplo, e isso me chama muito atenção no seu livro, quando some aquele material daquele aluno, né? Que o professor, ele precisa estar combatendo isso, né? Ele precisa estar falando. Falei várias coisas aqui já. Pois é. Já vivi várias vezes essa situação, como aluno e enquanto professor. Né? Você está ali com a aula toda preparada, tudo organizado, está de costas, escrevendo no quadro, e aí de repente, professor, sumiu meu material, esconderam meu caderno. Aí lá vai você, quem foi que escondeu? Que não sei o quê, e aí vai para aqui, vai para ali e tal, e o pessoal escondeu o caderno de um e tal. Isso é uma forma de bullying, que é o bullying patrimonial, né? Material. Pertence ao outro e você vai lá, esconde o caderno, esconde uma caneta e tal, para justamente impedir que o colega consiga desenvolver a atividade dele. E aí, principalmente quando tem aquele professor que faz ainda, né, a coisa de conferir material por material, ver os exercícios para poder dar visto, para poder atribuir a pontuação e tal. E aí escondem o da pessoa, quando ele é chamado, cadê o material? Aí o professor já vai alegar o que? Tá vendo? Você nem seu material tem, que não sei o quê, agora tá dizendo aí que esses colegas que sumiram. Aí cria-se toda uma situação desconfortável na sala, abala todo o contexto da sala, do professor, do aluno, e esse aluno que é vítima, pior ainda. Porque se ele tiver uma receptividade por parte do professor de achar que realmente ele perdeu o material, de que ele não tem cuidado com o material dele, a cabeça desse adolescente pira, né? Porque, tipo, nem o professor acredita em mim, até o professor acha que no material é desleixado, que eu não cure de minhas coisas, né? Não foi alguém que escondeu. E aí tem toda essa situação. E quantas vezes, e quantos casos, os professores que estiverem aí nos assistindo também já não passaram por isso, né? De ter esse tipo de situação, né? Então, assim, são várias as formas de bullying, né? Seja o apelido, o xingamento, seja você escrever, né, os bilhetes ou escrever na parede da escola alguma coisa com relação àquela pessoa, seja o psicológico, seja o moral, né, o bullying também no sentido social, né, aí levando para a realidade das escolas particulares, que às vezes você tem bolsistas, ou às vezes não é bolsista, mas a realidade de vida não é a mesma. Tenho dinheiro para pagar a mensalidade, mas não tenho dinheiro para viver aquela mesma realidade dos colegas, né? No final do ano, os colegas vão fazer viagens internacionais e ele não vai, ele vai permanecer na cidade dele, ou no máximo ele vai a uma cidade do interior. Então, a realidade é outra, apesar de estar estudando no mesmo ambiente educacional, né? Mas aí os colegas, sabendo disso, vão lá provocar, vão dizer, e aí você, estava onde? Eu estava em Nova York. E você? Eu estava em Paris. E você, fulano? Vai perguntar fulano, porque sabe que fulano vai dizer o quê? Eu estava no interior, na casa de minha avó, no sítio, ou então, não, fiquei aqui mesmo na cidade, não tive para onde ir, né? Então, assim, é uma forma de bullying, tá? E aí eu trago uma definição para mim, é uma analogia que eu faço sobre o bullying, que eu digo que o bullying ele é um guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva está todas as formas de violência, possíveis e imagináveis. E a grande questão com relação a ele é que, uma vez existindo,
e sendo naturalizado, né, como a gente estava falando, você trouxe aí a fala também, né, destacando esse tópico que eu coloco lá, a naturalização é o que faz com que ele permaneça. Porque você vai achar que é natural, que é normal. Quantas vezes, meu Deus, eu já ouvi isso de coordenadoras pedagógicas e de pais, né? Vocês chamam para conversar e seu filho está botando apelido no outro. Ah, pois isso é normal. Todo mundo bota apelido. Isso é coisa de aluno, isso é coisa de menino. Né? E aí traz o enfoque do gênero, porque acho que só os meninos praticam bullying, não sabe que as meninas também praticam, e por isso até eu coloquei como referência um documentário, um videodoc produzido no Sul, justamente chamado A Peste da Janice, que fala sobre uma escola só de meninas e mostra como as meninas praticam bullying, né? Porque às vezes também a gente fica nessa coisa. São duas coisas com relação ao gênero, né? Uma é achar que só os meninos praticam, são violentos e que as meninas não, e a outra é achar que os meninos realmente não têm direito a sentir dores, a sofrer, né? Aquele estigma ainda de que homem não chora, de que não pode desabafar, tal. E aí você encontra muito mais meninas que acabam desabafando e os meninos ficam ali camuflando, até que chega uma hora que, infelizmente, vai aumentar o índice de suicídios, né? Nós somos um país ainda hoje com recorde de suicídios entre jovens, e muitos garotos acabam tirando a vida justamente por causa disso, né? Não sabem como desabafar, como se colocar com relação a isso, como vão ser vistos, né? Como serão interpretados, e aí você então, de tanto naturalizar essa violência, de tanto impor esse recorte patriarcal, machista, arcaico, de que homens não podem também sentir dores e desabafar sobre elas, você leva também pessoas a terminar tirando a própria vida. Porque o grande sentimento da impotência masculina, aí não no sentido sexual, mas sim no sentido humano mesmo da coisa, é isso. Se ele não é capaz de ser homem, de suportar a própria dor, então o destino seria realmente, a solução seria, né, entre aspas, a solução seria tirar a própria vida, né? Não mereceria ser o homem que nasceu para ser, né? Então, isso aí precisa ser combatido, e urgentemente. E, infelizmente, as escolas ainda não estão atentas, né? Tem uma coisa que eu coloco também, que depois você, agora quando eu falar, você vai terminar lembrando, é quando eu digo que eu considero que nenhuma escola deveria começar o ano letivo já em sala de aula, sem antes fazer uma conversa sobre bullying. E hoje em dia, não só sobre bullying, mas também sobre a questão emocional, né? O lado psicológico, de realmente a gente se cuidar. Eu fiz uma reunião esses dias com algumas professoras e a coisa que uma delas mais repetia era justamente isso. Ela dizia, vamos fazer um ano letivo leve para todos. Vamos fazer um ano letivo onde a nossa cabeça não pire. E aí, quando eu vejo uma professora falar isso, duas coisas eu posso concluir. A primeira é de que, de fato, é uma pessoa que está preocupada com isso, com o lado dela, dos colegas e dos alunos. Mas a segunda é alguém que já pode também ter vindo de um processo de vários desgastes, né? De várias situações aí que realmente é muito curioso essa coisa das pessoas realmente acharem que é frescura, sabe? De que é para aparecer, de isso, aquilo outro, e fica dando nomes para as coisas, mas não é, gente. As pessoas realmente estão adoecendo, né? E essa pandemia só piorou. Eu tive uma ex-aluna ano passado, 15 anos de idade, né? Ela já vinha de um processo de automutilação, ela já vinha passando por várias situações, e começamos a aula, ela estava em sala, tal, lutando, admitia, ela dizia, ainda não estou 100%, mas eu já estou começando a melhorar. E aí veio a pandemia. E aí, em meio à pandemia, eu dei aula para a turma dela, o primeiro horário foi a turma dela, ela não estava, passamos, e aí no final da manhã eu precisei mandar um recado para a coordenadora disse, professor, depois eu vejo isso porque a gente tem uma aluna que acabou de se matar, né? E aí apenas 15 anos de idade, cortou a tela de proteção do apartamento e se atirou, né? Então assim, essa pandemia tem agravado. Então quem não tinha nada, desenvolveu. Quem já tinha, agravou. Porque assim, a pandemia, ela também pode ser enxergada de diferentes formas pelas pessoas, né? Você falou, por exemplo, no começo, você falou assim, eu já sei que o Lau é pai do Caleb e tal, né? E assim, quando alguém me pergunta o que é que representou a pandemia para você, não é egoísmo não, mas uma definição mesmo. A pandemia, ela me foi proveitosa. Essa coisa do ensino remoto foi proveitoso no seguinte, meu filho ia fazer 1 ano e a pandemia começou. E eu pude ver o desenvolvimento dele, né? Você que é mãe
E as mães têm esse privilégio, né? Porque os pais geralmente estão trabalhando, tal, não tem a questão das licenças, etc. E eu pude ver ele desenvolver em casa, né? Eu pude ver as palavras, as primeiras palavras. Ele falar mamãe, que primeiro ele falou mamãe, né? E ficava pirraçando. A mãe dizendo, fala papai, e ele mamãe. Ele me abusava bastante Aqui foi nesse o contrário, período. aqui foi o contrário. Ah, ele falou papai? O meu caso, não. E aí, assim, eu vi, né, seriam coisas que eu iria perder, que eu não iria acompanhar, né? Eu não ia ter esse primeiro contato, eu não ia ter essas experiências. Então, assim, para mim teve esse lado positivo. Eu tive mais perto do meu filho, eu tive mais perto da minha família, né? Mas para outros, foi um gatilho imenso, né? As pessoas dentro de casa, né? A gente falou aqui sobre gênero. Então, uma mulher que sofria violência doméstica, de um marido que chegava à noite e a agredia. Esse homem ficou o dia inteiro dentro de casa, né? Nós pulamos nos números de mulheres que acabaram sendo assassinadas pelos seus companheiros, né? Então, a mesma coisa acontece com esse adolescente. Se ele já achava a vida dele insuportável, a família dele insuportável, imagine agora ter que ficar 24 horas dentro de casa com essa família, né? Com esse nível de relação agravado. Na verdade, não é mais que curioso, é preocupante que com um índice tão grande de suicídio de jovens que nós estamos, as pessoas achem que conversas como essa, né, ainda são frescuras, né? Eu enfrentei isso, né? Já que eu enfrentei isso, eu já passei por esses problemas e eu consegui, ainda porque a gente sabe que tem essas objeções, né? As pessoas falam isso, a gente escuta isso. Então a gente tem que refletir, quebrar esses pensamentos, esses que são mentiras, né? São paradigmas, pensamentos que não têm nos levado a esse lugar, né? Eu acho que realmente, quando nós começamos a conversar, quando você dá a possibilidade para sua aluna, né, se sentir acolhida na sala de aula, que ela pode fazer uma redação, que você acaba transmitindo através do seu livro, né, para mais professores, multiplicando isso, façam redações com seus alunos sobre esses temas como uma das formas de milhares que podemos fazer, né? Eu acho demais, porque você dá várias dicas assim de coisas que podemos fazer para estar trabalhando com isso. E para diferentes matérias, né? Isso. Para diferentes componentes curriculares. Não é uma coisa que só o professor de redação vai conseguir fazer isso. Não, o professor de história ele consegue. Se ele fizer uma aula de história com a proposta aí de analisar a humanidade, né, a questão psicológica, a questão do suicídio, né, ele vai conseguir abrir também esse leque. Se o professor de geografia também quiser, ele consegue. Vamos fazer aqui um mapeamento geográfico, quais são as regiões onde mais acontecem casos X, casos de bullying, casos de automutilação, vamos fazer essa pesquisa. É um trabalho de geografia, né? O professor de matemática quiser também fazer um mapa, né, um levantamento numérico para poder falar sobre índice, sobre dados, sobre porcentagem, você consegue incorporar ao seu conteúdo a temática. O que a gente não pode realmente é silenciar dentro da escola ou delegar essa função para a disciplina A ou B, né? Principalmente os colegas da área de ciência e biologia. Não, isso é coisa de ciência, tem que ser a professora de ciência que tem que falar, né? Porque é saúde, é ela que tem que cuidar, né? E não é isso, a professora de ciências ela não é a ministra da saúde da escola, né? Ela é a professora de ciências, né? Então, assim, todo mundo precisa fazer o papel. E aí, quando você destaca essa coisa da fala sobre o suicídio, ela é crucial. Nós precisamos falar mais sobre suicídio, sabe? Porque, assim, são vários mitos que envolvem a questão do suicídio, né? E recentemente eu fui fazer uma palestra, né, divulgando o livro, e fiz uma palestra com um grupo que trabalha com adolescentes numa cidade vizinha aqui de Salvador, na região metropolitana, e eu ouvi uma pessoa relatando um caso de um adolescente no prédio dela que teria que se suicidou, né? Teria não, ele se suicidou. E aí ela usou a seguinte expressão: foi um domingo de tarde, era um almoço, estava fazendo sol, e o menino, do nada, depois do almoço, se jogou do prédio. Não existe do nada. Não é do nada, sabe? Quem se mata não é uma coisa, pronto, eu estou aqui numa live e me deu vontade, agora eu vou me matar. Daqui a pouco eu vou me matar. E aí as pessoas vão dizer, nossa, ele estava numa live, como é que aconteceu isso? Tal. Não é do nada, as pessoas dão sinais, as pessoas mostram que estão passando por problemas, elas mostram as necessidades, elas falam, tá?
O adolescente, principalmente, ele tem muito hábito de fazer postagens que são ignoradas. Às vezes ele posta lá, tô triste, quero morrer, e aí o pessoal curte, né? Tome-lhe like, curtindo, achando que não é nada, e sabe? Eu tenho uma experiência de um caso muito emblemático de uma ex-aluna, que ela tirou a própria vida, e depois eu soube que momentos antes, foi justamente até no período que meu filho tinha nascido, eu estava na maternidade, passando as noites na maternidade com minha esposa, quando um amigo me ligou e disse, lembra de fulano? Eu digo, lembro, tal. Ele fez assim, ela se matou, né? Tomou remédio e se suicidou. E aí depois conversando com outros colegas, professores, né, que tinham sido professores dela, eles disseram, rapaz, os colegas disseram que ela postou várias coisas na rede social, no status do WhatsApp e tal, dizendo que não estava aguentando mais, que ia se despedir, e todo mundo levou na brincadeira. Só uma colega que atentou um pouco e que disse que ficou conversando com ela por mais de 1 hora no telefone, e ela irredutível ali, dizendo que não, que não, que não, e no outro dia a menina amanheceu, ou melhor, no outro dia, quando o dia amanheceu, a mãe foi ao quarto, estranhou que ela não tinha acordado ainda para se arrumar para a escola, e encontrou a filha morta dentro de casa. Então, assim, não é do nada, não é de uma hora para outra, sabe? E a gente precisa urgentemente debater. E aí, concluindo, essa pessoa que me fez o relato, ela disse que depois o prédio, né, a síndica do prédio, achou por bem fazer uma palestra, levou uma psicóloga para poder falar sobre suicídio, mas foi algo muito genérico. E depois dessa palestra acabou. Não teve mais nada. Sabe? São sempre atos isolados, né? Isso. E aí evento, eu fico pensando, eu fico pensando quantas pessoas nesse prédio estão até agora impactadas com isso que aconteceu, né? Com esse garoto. Quantos outros estão pensando a mesma coisa? Por que ele fez? Ele fez porque ele passa pelo que eu passo, então eu também vou fazer, né? Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo, né? Eu faço até no livro aquela analogia que eu fico dizendo, as pessoas não querem que a escola fale sobre educação sexual porque acham que os jovens vão fazer sexo. Eles vão fazer sexo você falando de educação sexual ou não, né? Que aí até eu coloquei um trecho daquela música do Chico Buarque, né? O Façamos, que ele canta com a Elza Soares, né? Que ele fala que todo reino animal faz sexo. O ser humano também. Então não adianta a gente ficar nessa coisa de que não pode falar de sexo na escola porque vai incentivar. Não pode falar de drogas, dos tipos de drogas, porque vai incentivar os meninos a usarem. Gente, isso é louco demais, né? É você reduzir muito a questão do debate. Você tem que fazer o debate, você tem que mostrar para ele os prós e os contras, né? Para que realmente ele consiga ter um entendimento. E suicídio, automutilação, depressão, são coisas que realmente nós precisamos fazer o debate, nós precisamos discutir com os nossos alunos. E não existe isso mais hoje, infelizmente não existe, de você dizer, é assunto de ensino médio. Porque há algum tempo atrás a gente ainda pensava nisso. Deixa para os maiores, com os menores não tem. Pelo contrário, cada vez mais cedo eles estão desenvolvendo isso. Porque é a questão da depressão. Né? Eu até estava dando uma olhada no dicionário e disse assim, meu Deus, como o dicionário consegue minimizar, até o próprio dicionário, né? Faz uma minimização da questão da depressão. Como é que o dicionário define depressão? Substantivo feminino, ato ou efeito de deprimir-se. Quem dera fosse só isso. Né? Quem dera fosse só um ato ou um efeito da pessoa estar deprimida. Não envolve vários outros fatores. E nós precisamos realmente que a escola se abra para a discussão e de que a escola realmente tenha um serviço de acompanhamento psicológico, seja essa escola grande ou pequena, de alguma maneira precisa ter essa intervenção. Infelizmente, né, o atual governo barrou a política de atendimento psicossocial dentro das escolas, né, até a ex-senadora, né? Marta Suplicy, né, que é aí de São Paulo, ela foi relatora do projeto e tal, mas infelizmente o governo acabou barrando, né, e as escolas públicas hoje não podem ter esse tipo de profissional, e nós sabemos que não é barato, né, a rede pública é sucateada, do próprio bolso não dá para fazer, porque muitos colegas fazem as coisas do próprio bolso, mas não dá para poder bancar um profissional desse dentro da escola às custas do salário dos professores, né, e nem deve. E a gente sabe que também não é toda a rede privada que consegue ter. As grandes criam uma sala bonita com ar-condicionado, tal, só que até espanta, porque o aluno termina não querendo ir.
Ah, porque vão dizer que eu fui lá no serviço psicossocial, ah, porque vão dizer que eu sou maluco, né? Porque tem muita essa coisa ainda das pessoas associarem o serviço psicológico com a loucura, né? Acho que quem vai no psicólogo é louco. Com certeza. Né? E aí acaba que o menino não vai querer, porque ele fica exposto. Ah, você foi na sala lá, então você está com problema. Ah, então fulano é maluco, fulano estava lá na sala conversando com a psicóloga. Né? Então, assim, acaba que também não é atrativo. Então, por isso que vai desabar nos professores. Vai desabar na aula de redação, vai desabar na aula de ciências, vai desabar na aula de educação física, quando esse adolescente não quiser fazer nenhuma atividade, no meio da quadra, parar e começar a chorar, desesperado, né? E o professor vai ficar se perguntando o que fazer. Né? Nós precisamos realmente desse auxílio psicológico, porque nós estamos com a geração adoecida. Né? Eu até falo também um pouco sobre isso no livro, quando eu trago aqueles dados sobre o mercado farmacêutico. Né? O mercado farmacêutico, ele tem esperanças de um dia realmente ser a primeira potência em lucros. Né? Aqui no bairro onde eu moro mesmo, é uma farmácia atrás da outra. E aí quando a gente vê uma coisa assim em obras, a gente já diz logo, daqui a pouco vai ser uma farmácia. E pouco tempo depois está lá. É uma farmácia. É verdade. Então, assim, o que mais está se abrindo é farmácia, porque as pessoas estão doentes, estão se automedicando, né? Estão tentando resolver por conta própria os seus problemas, estão tentando resolver através de medicamentos e, infelizmente, ainda tem aqueles que sustentem que é um debate bobo. Né? Tem gente que uma live para falar sobre isso, não, se fosse uma live de outra coisa, tal, e aí termina ignorando esses sinais. Mas o potencial suicida ou aquele que se suicidou, ele lhe deu sinais. Ele deu demonstrações, não existe do nada quando se fala de suicídio. Ninguém numa tarde de domingo, depois de um almoço, diz, agora já almocei, eu vou me jogar. Não. Tem todo um fator aí anterior que precisa ser observado e quais foram os sinais que foram dados e que, infelizmente, acabaram sendo ignorados. Nossa, Lalo, ficaria horas aqui conversando com você. É um assunto necessário, como a gente precisa falar sobre isso. E você colocou algo no livro, né, que você falando agora, eu fiquei pensando que na situação do bullying, sempre tem o agressor, tem quem está sendo agredido ali, né, a vítima, e tem a plateia espectadora, né? E essa plateia espectadora que fica vendo, ela tem muita responsabilidade sobre o que está acontecendo ali. E nesse momento, né, quando a gente vê coisas acontecendo com jovens se suicidando, tantas coisas acontecendo, professores que às vezes têm possibilidades, porque assim, a gente pode falar, mas tá difícil para o professor, mas a gente está lá, é nós, né? Que é uma outra coisa que você fala, a gente fica esperando da família. Que família, né? Muitas vezes, quem é essa família? De que família que nós estamos falando? O ano inteiro não apareceu na escola, não é nesse momento que a gente vai ter esse aporte também com ela, infelizmente. E quando você fala de plateia espectadora, eu acho que é profundo, né? Porque é aquela frase lá do Luther King, né? Que o que me espanta, né? Não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu acho que a gente está num momento muito, né? Que as pessoas, a gente não pode mais se silenciar quando a gente vê um jovem sendo agredido psicologicamente. Quando a gente vê, né, jovens se automutilando, é preciso, né, fazer algo, é preciso se preocupar, é preciso ler Lau, é preciso, né, nós precisamos conhecer, nós precisamos se aprofundar. Aqui, gente, no final, o Lau, além, ele vai ensinando, né, o livro dele são vários ensinamentos. No final, ainda tem, assim, filmes de apoio, redes sociais. Eu super indico, acho que quem está aqui tem que se dar essa possibilidade, realmente o jogo mudou para mim lendo, né? Eu agradeço a você por você, eu sei que deve ser difícil ser escritor no Brasil, né? Difícil começar, mas assim, já que está, eu quero te agradecer, porque essa obra cai aqui e eu acho que ela vai ser multiplicada na minha forma de ser professora e que possa ser de quem está aqui também. Obrigado pela sua sensibilidade, sorte dos seus alunos, eu acredito, sorte do Caleb, né? Neide aí, que você e Neide tenham uma felicidade de ver o Caleb
crescendo numa escola acolhedora, tendo professores sensíveis como você, que isso, infelizmente, né, é algo que eu quero polemizar, mas infelizmente ainda tem sido exceção, a gente sabe, né? Porque normalmente a gente se sensibiliza, e eu vou falar por mim mesmo, quando a gente acaba sendo convidado para um velório de um aluno que se suicidou. E aí cai a ficha, né? E aí dói demais você saber que os nossos jovens estão se suicidando, né? E foi um jovem que esteve ali com você, um jovem que a sua palavra chegou aos ouvidos dele, né? Então eu quero te agradecer por isso. Eu que lhe agradeço também por essa oportunidade e tal, e por você ter aberto esse espaço aqui, né? E principalmente por ter realmente compartilhado, visto esse livro, né? Conhecido, se interessou de poder adquirir, poder ler. É um prazer mesmo poder ver que esse sonho que foi sonhado aí durante muito tempo virou realidade e que tem alcançado pessoas. Eu espero que realmente alcance mais pessoas, porque o intuito realmente é o intuito de ajudar, é o intuito de acolher, de servir como instrumento, não é o único, né? Por isso que eu faço aí uma relação de outros livros que as pessoas podem ler, eu faço uma relação de vídeos, filmes que podem ser assistidos, trabalhados em sala de aula, né? E que é um caminho, é um começo, né? Que esse começo realmente possa ser trilhado por outros e outras, né? Que outros educadores realmente possam se abrir para isso, a escola possa se abrir. Eu tenho estado à disposição também para palestras, né? Para orientações, formação de professores com esse conteúdo, porque eu acredito que é fundamental, né? A gente, pensando a questão da formação, eu até falava outro dia isso com minha esposa, ela é pedagoga, e aí a gente estava falando, poxa, a faculdade ensina muitas coisas a gente, mas isso aí a faculdade não ensina, né? Então, a faculdade vai lhe dizer como você deve dar uma aula, quais textos você deve usar, qual a posição ou a postura que você deve ter em sala de aula, mas essa acolhida, essa ideia da empatia e essa própria realidade, nenhuma faculdade vai ensinar isso, e é na prática mesmo, é no dia a dia que o professor vai dar de cara com isso e que vai ter que resolver. Às vezes ele vai buscar na coordenação, a coordenação também não sabe, né? Às vezes algumas não querem ajudar, não se abre para isso, mas tem outras que realmente é por desconhecimento, é por não ter a condição mesmo de ajudar, e aí acaba que o professor tem que ficar pensando, bolando, né, buscando como é que ele vai resolver, como é que ele vai acolher, né, porque realmente são casos complicados. E aí entra também aquela outra coisa do professor que diz, e os meus problemas? Quem se preocupa com os meus problemas? Por que eu vou cuidar do problema do outro? Mas é aquilo que eu digo, você escolheu ser professor, né? E ser professor, a gente não entra, se tem uma profissão que você não entra sem conhecer a realidade, é a profissão de professor. Você sabe que o professor ele não é desvalorizado antes de você entrar, você sabe que o professor ele tem que ministrar conteúdo para diversos alunos ao mesmo tempo, né? Outro dia eu até vi uma foto na rede social, alguém postando e dizendo, imagine um médico atendendo 40 pacientes ao mesmo tempo, imagina um advogado atendendo 35 clientes ao mesmo tempo. Pois é, isso é o que o professor faz, mas é isso aí mesmo. Eu já dei aula numa turma para 55 alunos, numa turma de terceiro ano do ensino médio. Preparar o menino para 55 pessoas para você preparar para o Enem, né? Humanamente impossível. Mas a gente tinha que se virar, tinha que fazer. Eu até brincava com eles e dizia, gente, hoje eu dou aula e na semana que vem eu faço a chamada, porque se eu fizer as duas coisas, a aula acaba e eu não cheguei na metade da lista de alunos, porque são 55, né? Então, assim, você tem que fazer os malabarismos e quando a gente entrou sabendo, óbvio, até para a saúde psicológica também do professor, a saúde mental do professor, não dá para você abraçar tudo, né? Porque senão também você pira, mas o mínimo pode ser feito, né? E é isso também que a gente fala nesse livro, né? A gente aponta pequenas ações que podem ser super úteis, né? A prática da redação, a prática de incorporar a temática por diferentes componentes curriculares, tudo isso são pequenas ações que já acolhe, já ajuda muito. E esse aluno, certamente, lá na frente vai ser muito grato a esse professor, a essa professora, por, em algum momento, ter só parado e escutado. Às vezes o professor nem sabe direito, mas lá na frente vai encontrar esse aluno e o aluno vai dizer obrigado por aquele dia. Que dia, né? Tem até, não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu
eu me lembrei de uma historinha, né, que um professor relatava dizendo o seguinte: sumiu um bem de um aluno na sala, e aí o professor resolveu fazer a revista dos alunos, né? E aí ele mandou todos os alunos ficarem de pé e fechar os olhos, para que ele pudesse revistar um a um e descobrir na mão de quem estava o material roubado, né? E aí, anos depois, ele encontra um aluno e o aluno agradece a ele, diz: obrigado pelo senhor não ter me exposto. Aí ele disse: não entendo o que foi. Aí o aluno relatou: eu peguei um bem de meu colega e o senhor botou a sala toda de olhos fechados e revistou todos nós, e o senhor encontrou na minha mão e o senhor não me expôs. Aí o professor olha para o aluno, abraça ele e diz: naquele momento eu também fechei os meus olhos. Eu revistei cada aluno de olhos fechados para não saber realmente quem tinha sido o aluno que tinha cometido o roubo. Então acho que isso aí é o ser professor, né? É o nosso dever, é o nosso papel. Caramba, Lau, vai me fazer chorar agora. Muito obrigada, viu? Obrigada, maravilhoso. Obrigado a você, querido. Esperando essa sua formação aí, para que nós possamos, né, fazer essa formação aí com você. Obrigada, viu, Lau? Vamos sim. Obrigado a você, querida. Até, abraço.